Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto, mas podem me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 13 de agosto de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso sábado de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Inglaterra Premier League. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, vamos para o jogo entre Arsenal versus Leicester City, com início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Arsenal é o terceiro colocado, mas não vamos considerar a classificação, que é apenas a segunda rodada da Premier League, então é início de temporada. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Arsenal vem a 3 confrontos de vitória. O Leicester City vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, ambas as equipes nos 5 jogos foram as primeiras equipes a marcar gols. A equipe do Arsenal vem de 7 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio, venceu o primeiro tempo. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Leicester é uma equipe que vem a 6 jogos sem derrotas. 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol, menos que 5 cartões. 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 10 saiu ambas as equipes marcam. O último confronto entre eles deu Arsenal 2-0. O Arsenal é uma equipe que começou muito bem essa temporada da Premier League. Começou vencendo o seu primeiro duelo aí, conseguiu vencer o Crystal Palace fora de casa e antes vinha de uma vitória aí de goleada em cima do Sevilla, no amistoso, venceu por um placar de 6-0. E o Leicester tinha também uma vitória em cima do Sevilla e conseguiu um empate aí diante do Bradford. Ou seja, o Leicester e o Arsenal começou a temporada muito bem, mas o Arsenal atuando em casa com o apoio da sua torcida é uma equipe fortíssima. Por esse retrospecto, acredito nesse mercado de resultados. Então vamos com a dica Casa Vence. Se você gosta do mercado de gols, com ambas as equipes marcam, pegaria bem também. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Espanha La Liga. Início de temporada também, primeira rodada entre Real Valladolid versus Villarreal, com início às 14 horas. A classificação não tem muito o que ser mostrado, todos os jogos, todos os times estão com 0 ponto. Bom, nos últimos confrontos entre eles, 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 7, menos que 3 gols para ambas as equipes. E o Real Sociedad vem a 4 confrontos sofrendo gol. O Villarreal vem a 5 confrontos sem derrotas. Sequência individual, o Real Valladolid vem a 10 jogos sem derrotas. 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. Último confronto entre eles, 2-0 para o Villarreal. Sequência individual, o Villarreal vem a 9 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol, 4 de 5 saiu ambos marca. Os últimos 6 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em 8 saiu menos que 11 escanteio e em 9 saiu menos que 5 cartões. Bom, ambas as equipes têm com uma sequência gigantesca de invencibilidade, a série é muito boa. Mas a equipe do Valladolid é uma equipe forte, atuando seus domínios, não tenho dúvida disso, mas enfrenta uma equipe com um nível técnico mais elevado, que é essa equipe aí do Villarreal. Por esse retrospecto, acredito em um equilíbrio técnico, mas que o Villarreal não perca essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do Barcelona versus Real Vallecano, com início às 16 horas.
Na classificação não vamos mostrar nada, como você já sabe, não tem o que mostrar. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais de 2,5 gol em ambos marca, 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio, e o Barcelona sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Raio Vallecano, em 4 dos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Barça vem a 7 jogos sem derrota. Em 7 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 5 deles. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Raio Vallecano vem a 5 jogos sem derrota. A 8 saiu menos que 5 cartões. E 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, por incrível que pareça, o Barça perdeu em casa pelo placar de 1-0. Lembrando que o Barça não estava passando por um bom momento na última temporada. Ou seja, teve a saída do Lionel Messi, entre outros fatores, que implicou aí o não momento do Barcelona. Mas o Barça começou muito bem essa pré-temporada, começou aí vencendo o Inter de Miami dos Estados Unidos, depois venceu um clássico diante do Real Madrid, empatou com a Juventus, depois venceu o New York Red Bulls, também dos Estados Unidos, e voltou a vencer aí mais uma equipe, desta vez, se eu não me engano, mexicana, ou seja, a equipe do Real Vallecano. É uma equipe que conseguiu um empate com o Valladolid, mas não é palha para a equipe do Barça. O Barça está em um momento espanto. Então, por esse retrospecto, acredito que o Barcelona vence essa partida. Então, se você vai em resultados, Barça vence, uma odd muito baixíssima aí, mas vamos pegar esse mercado de gols também, mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1, Barça. E ainda sem contar o Robert Lewandowski, que quer fazer gol pela La Liga. Então, vai ser um jogaço aí para o Robert Lewandowski fazer gol. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga. O jogo do RB Leipzig versus FC Colônia. O início às 10h30. A classificação é a segunda rodada para essas equipes. A equipe do Leipzig começou empatando e a Colônia começou vencendo. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol. 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. E em 9 de 10 saiu ambos marca. Já a equipe do Leipzig vem a 3 jogos sem vitória. A 6 sofreu gol. 5 de 6 saiu ambos marca. Nos últimos 7 menos que 11 escanteio. E 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. O FC Colônia em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Aliás, mais que 2,5 gols. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. 4 de 5 menos que 11 escanteio. O último confronto deu Leipzig por um placar de 3-1. O Leipzig vai atuar em casa, tem que vencer de qualquer forma, já que não iniciou a temporada vencendo, iniciou aí com empate. Colônia venceu, fez o seu papel atuando em domínio. Para essa partida, a equipe do Leipzig é o favorito a vencer, mas vem de uma derrota de 5-3 diante do Bayern. Perdeu de 5-0 para o Liverpool e vem de um empate diante do Stuttgart. Não passa por um bom momento, enfrenta um Colônia muito chato de jogar contra. É uma equipe muito chata mesmo. Então, por esse retrospecto, acredito um jogo bastante pegado, de bastante marcação, mas ainda assim vejo um jogo para gols. Vamos pegar esse mercado para gols. Jogo para ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-1 ou 2-2. Jogo. Vamos agora para o jogo do Werder Bremen versus a equipe do Stuttgart. O início às 10h30. Na classificação, nada a se mostrar, mas nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes em 4 dos últimos 5 confrontos saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. O Werder Bremen vem a 5 confrontos sofrendo gol. O Stuttgart vem a 5 confrontos sem derrota e foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, ambas as equipes nos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. O Werder Bremen vem a 5 jogos sofrendo gol. A 5 jogos saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. A 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. E em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. O Stuttgart vem a 8 jogos sem derrotas. 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. 7 de 8 saiu ambas as equipes marcam. Último confronto deu Stuttgart atuando em casa, venceu pelo placar de 1-0. O Werder Bremen é uma equipe que começou muito bem a sua pré-temporada da Bundesliga
Então, acredite em um jogo aí que o Werder Bremen possa dificultar a vida do Stuttgart, principalmente atuando em casa com o apoio da sua torcida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e mais uma vez gosta da linha de gols, ambos marca é plausível. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Schalke 04 versus Borussia Mönchengladbach. O início às 13h30. A equipe do Schalke e o Borussia são equipes que já se enfrentaram há bastante vezes nesses campeonatos. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, o Borussia foi a primeira equipe a marcar. Sequência individual, o Schalke, em 4 dos últimos jogos, saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Borussia Mönchengladbach é uma equipe que vem a 9 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 6, saiu ambos marca, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8, 7 de 9 venceu o primeiro tempo, 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio e 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. O último confronto entre eles deu Borussia Mönchengladbach por um placar de 3-0, o Borussia que começou vencendo o seu primeiro duelo e o Schalke começou perdendo a sua primeira partida. Ou seja, o Schalke tem a chance de conseguir 100% de aproveitamento caso consiga a sua vitória. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Itália Série A, início de temporada. O jogo do Milan versus a Udinese, com início às 13h30. Primeira rodada para essas equipes. Últimos confrontos entre eles. 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, mais que 4,5 cartões. Últimos 5 ambos marcam e 7 de 9 menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe do Milan tem 5 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7. E a Udinese vem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos. Em sequência individual, ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Milan vem de 3 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5, a Udinese sofreu gol. Saiu ambos marca. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 6, saiu menos que 11 escanteio. E 9 deles saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 3 confrontos aí, todos eles bateram o ambas as equipes marcam. Mesmo o Milan pagando a odd aí, favoritaço a vencer essa partida, a Udinese tem sido uma pedra no sapato da equipe do Milan. Por esse retrospecto, já disponibilizando uma boa opção de dica bônus e meu possível zebra, vamos deixar essa Udinese com empate ao intervalo com a nossa mini opção de mini ou possível zebra. E a probabilidade fica a critério de vocês. Vamos agora para o jogo do Lecce versus Internazionale. Últimos confronto entre eles, nos 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Sequência individual, o Lecce foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. A Internazionale vem a 4 jogos sem vitória. A 5 sofreu gol. Em 8 de 10 saiu ambos marca, menos que 5 cartões. 9 de 10 mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer e nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto 1-1 entre essas equipes. A equipe da Internazionale não deixa de ser a favorita, mesmo vindo aí numa sequência não muito boa de jogos, é a favorita a vencer essa partida em minha visão de jogo. Mas pelo momento não ser bom, apesar que foi pré-temporada, o jogo que vai valer a pena vai ser este. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 2,5 gols nessa partida. E se você confia na equipe da Internazionale, vai a seu critério. Também é um jogo plausível para se pegar aí esse casa com empate ao intervalo como dica bônus. Bom, vamos agora para a França Liga 1, o jogo do PSG versus Montpellier, com início às 16 horas. Primeira rodada para essas equipes, não segunda rodada. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, em 9 de 10 mais que 2,5 gol. O PSG vem de 7 vitórias consecutivas, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 confrontos. O Montpellier sofreu gol nos últimos 10 confrontos, sequência individual, ambas as equipes
vem a 7 jogos saindo menos que 11 escanteio. O PSG vem a 8 jogos de vitória, a 15 jogos sem derrotas, ou seja, 15 jogos de invencibilidade, a 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. A 9 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo, 7 deles saiu menos que 5 cartões. Montpellier sofreu gol nos últimos 10 confrontos e 9 de 10 foi a primeira equipe a sofrer. 5 de 6 perdeu o primeiro tempo, lembrando que o confronto entre eles 4-0 para o PSG fora de casa. Para essa partida, a odd está muito esmagadora. Claro que o favoritismo é gigantesco do PSG. Começou a pré-temporada voando. Essa equipe do PSG já começou ganhando a Supercopa da França diante do FC Nantes. O Messi e o Neymar vêm fazendo a diferença nessa equipe aí. Então, para essa partida, ficou mais que claro que o PSG é extremamente favorito. Mas não vamos disputar uma odd de 1 nem aposto nem apostar. Por esse retrospecto, vamos pegar esse handicap -2 para a equipe do PSG vencer essa partida. Probabilidade 4-0 casa. Vamos agora para a Liga de Portugal. O jogo do Sport de Portugal versus Rio Ave. O início às 16h30. Bom, segunda rodada para essas equipes. Últimos confrontos entre eles. Em 4 de 5 saiu ambos marca e menos que 10,5 escanteio. O Sport de Portugal vem a 3 confrontos sem derrota e o Rio Ave sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em sequência individual, o Sport de Portugal vem a 3 jogos sem vitória, a 6 sofreu gol, também saiu ambos marca. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios e em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. O Rio Ave, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto deu Sport de Portugal por um placar de 2-0. A equipe do Sport de Portugal é a favorita a vencer essa partida, não tenho dúvida. Por esse retrospecto, para começar o início de temporada muito bem, casa vence, probabilidade 2-0 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para o Brasileiro Série A. Clássico paulista entre Corinthians versus Palmeiras, o início às 19 horas. Aqui sim temos classificação para citar. Bom, o Corinthians, segundo colocado, de 21 jogos disputados, 39 pontos conquistados, 26 gols marcados, 20 sofridos, enfrenta o atual líder Palmeiras, que em jogos disputados, 45 pontos conquistados, 36 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, o Corinthians é o melhor mandante da competição. 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, 14 gols marcados, 3 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Palmeiras é o melhor visitante da competição. Em 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 14 gols marcados, gol sofrido, 22 pontos conquistados. Ambas as equipes marcaram 14 gols. O Corinthians marcou 14 em casa e o Palmeiras marcou 14 fora. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Corinthians sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O Palmeiras foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9 e venceu o primeiro tempo em 7 de 8. Bom, em sequência individual, o Corinthians vem a 3 jogos sem vitória. Sofreu gol nos últimos 3, saiu menos que 3 gols. Em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Este também saiu menos que 11 escanteio e nos últimos 8 menos que 5 cartões. O Palmeiras vem a 10 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Os últimos 2 confrontos aí deu a equipe do Palmeiras, lembrando que atuando em casa, atuando fora de casa, o Palmeiras levou a pior, perdeu por um placar de 2-1. Bom, é um duelo de líderes, o Palmeiras 6 pontos, vantagem diante do Corinthians. O Palmeiras tem o melhor ataque da competição e também a melhor defesa. E sem contar que o Palmeiras conseguiu a classificação pela Copa Libertadores. Com 9 jogadores em campo, o Palmeiras conseguiu derrubar o Atlético nos pênaltis. Então, o Corinthians perdeu mais uma, perdeu para o Flamengo e foi eliminado da Copa Libertadores, 3-0 agregado. O Corinthians só tem agora brasileiro e tem também a Copa do Brasil que está arriscada por lá fora, já que o Atlético Goianiense está com a vantagem de 2 gols de diferença. O Palmeiras não disputa mais a Copa do Brasil, foi eliminado diante do São Paulo, só tem
Brasileiro e Libertadores, que está na semifinal, diante do Atlético Paranaense. Aquele famoso ratinho do Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, Flamengo no Brasileiro e Palmeiras na Libertadores. Para essa partida, o Palmeiras precisa vencer para ampliar sua vantagem, já que o pilotão de baixo está se aproximando aí, como o Fluminense já tem 38 pontos, o próprio Atlético Paranaense, Flamengo que está em ascensão aí a cada dia. Por esse retrospecto, acredito que o Palmeiras não vai perder, vai aproveitar a má fase da equipe do Corinthians. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do líder Cruzeiro versus Chapecoense tem início às 16h30. Na classificação, o Cruzeiro é o atual líder, 23 jogos disputados, com 52 pontos conquistados, 29 gols marcados, 11 gols sofridos, enfrenta a Chapecoense, 15ª colocada, em 23 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 19 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, o Cruzeiro é o melhor mandante da competição, em 11 jogos disputados, 11 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, 18 gols marcados, 2 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Já atuando fora de casa, a Chapecoense é o segundo melhor visitante da competição. Em 12 jogos disputados, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 10 gols marcados, 17 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio e mais que 2,5 gols para ambas as equipes. Em sequência individual, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. O Cruzeiro vem em uma sequência de 4 jogos sem derrota. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões e menos que 10,5 escanteio. A Chapecoense vem a 3 jogos sem derrota, a 5 sem vitória. 5 de 6 saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto, 2-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o favorito, não tenho dúvida. Quer ampliar sua vantagem, quer voltar à elite, praticamente já voltou aí para a Série A, mas quer voltar com o título nas mãos. Por esse retrospecto, o Cruzeiro aí tem uma das melhores defesas da competição. Enfrenta uma equipe da intermediária ali de zona de rebaixamento para meio de tabela. Por esse retrospecto, vamos focar nessa vitória do Cruzeiro. Probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso último prognóstico. CRB versus Grêmio. O início às 20h30. Na classificação, a equipe do CRB é o 12º colocado. 23 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 21 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta o Grêmio na segunda colocação. 23 jogos disputados, 43 pontos conquistados, 28 gols marcados, 9 gols sofridos. Atuando em casa, o CRB tem a 11ª campanha atuando em seus domínios. Em 12 jogos disputados, 4 vitórias, 7 empates e 1 derrota. 12 gols marcados, 9 gols sofridos, 19 pontos conquistados. O Grêmio fora de casa é o terceiro melhor visitante da competição. Em 12 jogos disputados, 2 vitórias, 9 empates e 1 derrota. 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o CRB tem a 3 jogos de vitória, a 8 sofreu gol, em 7 de 8 saiu ambos marcas, em 5 de 6 menos que 11 escanteio. O Grêmio, 18 jogos sem derrotas, 18 jogos de invencibilidade, 4 de 5 saiu ambos marca, 5 de 6 menos que 5 cartões, 7 venceu o primeiro tempo e em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos deu Grêmio, o Grêmio é o favorito, mas a equipe do CRB perdeu aí para o Náutico na última rodada que teve à sua disposição. O Náutico dominou a equipe do CRB. Acredito que vai querer buscar o resultado em casa por esse retrospecto. Acho mais plausível a linha de gols, mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de jogos para este sábado de ClashBet. Espero que tenha curtido. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto e nós nos se reencontramos no próximo vídeo. Fui!